Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo certo? Na boa? Fala Botino! Fala, Taleco, fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo certo, cara? Vamos que vamos na boa. Mais um episódio aí que tá gravando, trocando ideia. E bom, eu tenho várias perguntas e eu espero que o nosso convidado possa ajudar a responder. A primeira delas que eu quero saber é como que se fala Kubernetes. Se é Kubernetes ou Kubernetes, porque, cara, cada pessoa que eu converso sobre o tema fala de jeito diferente, assim, acho que eu tô falando do jeito errado. Então... eu tenho uma pior pra perguntar, mas eu vou deixar pra depois. Boa. Então hoje a gente tá com o seu host favorito. Eu tava pensando numa introdução, tipo, o meu, o nosso, o seu host favorito, mas nenhuma versão ficou legal, então fala, João, tudo certo? E aí, Thales? E aí, Botino, tudo bem? Obrigado pela introdução. Obrigado por aceitar o convite. Tu falou o meu, o seu, o nosso, eu já veio na cabeça da TV Cruz, como é que era lá na SBT? TV Cruz, pô, demais. Porra. Dá um play maca, por favor. É isso aí, mano. Raiz. Bom demais. Obrigado. Olha, demais aí, posso... João, por aceitar o convite. Pô, valeu, eu que agradeço demais. Apesar de gravar um podcast, ter o Kubicast há tanto tempo, eu gosto muito de aparecer no dos outros. É muito mais legal estar desse lado, né? Eu não preciso escrever um roteiro, eu não preciso editar depois, e eu posso contar qualquer bobagem aqui que vai dar certo. Então tá tudo bem. Certo. Bom, qualquer bobagem não, né? A gente não tem advogado, então a gente tem... falando nisso... É importante. O disclaimer, né? Bom, você tá a culpa é de SEC, né? A ideia é a gente falar de segurança de aplicação, nuvem, ou qualquer coisa que a cibersegurança possa ser culpada, às vezes até a impressora que não imprime mais, ou o antivírus que bloqueou alguma coisa, é sempre a culpa de segurança. E bate-papo leve aí, sem esgotar o tema, em 40 minutos, uma hora aí, não dá pra falar sobre tudo, mas a gente vai aprender a falar sobre como se fala Kubernetes de verdade. Se você quer ficar rico na TI, dá o play aí também, escute todos os episódios, dá o joinha. A gente está no YouTube também, estamos na mesma velocidade que você corrige as misconfigurações do seu cluster de Kubernetes. Então, essa ficou boa, né? Fiquei pensando foi. Então, é isso, vamos que vamos aí. Isso aí, lembrando também que as nossas opiniões não necessariamente refletem a opinião dos nossos empregadores. Não pode esquecer dessa, acabou de falar que tem dinheiro para advogado, caramba. Exatamente. Nunca. Nunca. Boa. Ó, eu posso começar respondendo como se fala Kubernetes, ou Kubernetes, ou Kubernetes, tá? Porque eu falo Kubernetes, tá? Eu escolhi aportuguesar todas essas palavras. Eu produzo o Kubicast com o objetivo de poder a gente falar de tecnologia em português. Pô, legal. Acho que esse é o coração do Kubicast, assim, tipo, cara, tem 1 zilhão de conteúdos em inglês, seja a língua que a pessoa nasceu falando, ela ainda grava em inglês, ela compartilha em inglês. A gente também é impelido a isso, né? Se a gente quer que o nosso conteúdo tenha alguma relevância, a gente vai... eu vou escrever um capítulo para um livro, eu vou escrever um livro inteiro, né? Sei lá. Normalmente a gente é impelido a isso. Escreve em inglês. TI é em inglês, né? Se você quer ser relevante, escreve em inglês, né? Se você quer ficar aqui na mediano, aí posta no LinkedIn em português mesmo, você vai ganhar seus 3 likes e é isso. Tá? Então eu prefiro aportuguesar aí, tá bom? Kubernetes. Boa, Kubernetes. Então lá vai minha pergunta. kubectl, kubecontrol, kubectl, como é que é o certo, João? Pô, kubectl eu nunca falei na minha vida. Esse pra mim é o mais longe da realidade. Mas eu já escutei muito na KubeCon. Tem vários caras que falam esse kubectl. Pô, amigão, para com isso, não viaja. Tá? Não faz sentido nenhum na minha cabeça esse. Exato.
Exatamente, tá? Agora, cara, encaixar numa frase, né? Então eu fui lá e peguei o kubectl e rodei mais uns comandos, pra mim tá errado, tá? Pô, tá tudo em português, kubectl, tá? Sim. E tá tudo certo, né? No final vai ser um alias que você vai utilizar, então não tem problema, tá? Mas, assim como o Kubernetes, kubectl, com certeza. Entendi. Mas... Então também não é kubectl também. Então, tem uma turma do kubectl, eu não sou muito adepto, assim. Eu sou meio burro pra decorar comandos, principalmente. Eu até falo disso numa palestrinha, assim, tipo, eu não costumo usar alias, porque eu tenho memória extremamente fraca. Então, eu acabo decorando pelo contexto, as palavras que estão escritas mesmo, né? Então, acaba ficando isso na minha memória, né? kubectl, menos whatever, e por aí vai. Entendi. Mas o alias é o K, né? O alias é o K. Esse eu aceito, esse é top. Então, beleza. Você tem alguma métrica de quanto tempo da sua vida você economizou com esse alias usando o K ao invés de escrever kubectl? Tem que ser data-driven. Então, eu não tenho. Eu gosto muito de data-driven e eu não tenho, tá? Mas também porque eu não sou mais um cara do terminal, assim, propriamente, né? Não tô mais em operações há algum tempo, né? Então, já há algum tempo eu só conto mentira de Kubernetes, eu só faço demo, palestrinha e essas coisas, né? Igual eu. Mas é que eu acho que quem está em operações digitando isso todo dia, aí eu acho que faz sentido, né? Porque aí na memória muscular até, né? Funciona e tudo. Para mim, que sou da quinta série, né? Quando alguém fala, no meu time, eles falam sempre isso. Caguete. Aí já me perdeu aí. Eu já não sei mais sobre o que é o assunto. Já me perdeu aí. Kubernetes não é. Exatamente. Esses dias eu vi uma pessoa botando uns alias muito loucos, tipo, era KGP, era tipo Kubernetes, kubectl, get pod, tudo numa coisa só, assim. Eu falei, caraca, né? Galera, tipo, pra mim vai dar bom trabalho memorizar, mas se a pessoa usa tanto, essa sim já fez um data-driven ali, viu que salva a vida dela todo dia. Certeza que sim. Cheio de cara. Pode crer. Mas beleza, acho que as perguntas mais importantes do dia já estão respondidas. Agora o resto é abobrinha, né? Valeu, pessoal. Obrigado. Mas tu comentou de operação todo dia, né? Tipo, bom, uma das coisas que a gente vai falar é questão de segurança para Kubernetes. E tu vê que os caras de segurança, eles estão todo dia digitando kubectl, ou quem que cuida dos Kubernetes na operação do dia a dia, assim? O full stack de infra, né? Que é o DevOps. Esse é o cargo que cuida do Kubernetes e que ganhou o Sec ali, né? Então, DevSecOps, e aí, tipo, quando estoura alguma coisa, alguém vai dizer para ele, inclusive, resolva a misconfiguration, resolva a CVE. Cara, vai lá, o Kubernetes não é seu? Como é que segurança não está incluso? Né? Mas eu acho que isso é um problema, tá? Assim como eu acho que quando a gente fala lá das imagens, né, de CVE, eu acho injusto pedir para uma pessoa desenvolvedora ali de front, de React. Tem um problema na imagem aí, né? Tem uma CVE e você precisa recompilar o bagulho em C. Cara, peraí. Pô, isso é a mesma coisa que pedir para mim, né? Que nem sou mais tão técnico assim, tipo, olha, resolve um problema no Windows aqui, no Windows Server. Eu não sei o que faz. Eu ainda devo lembrar como loga. Dali em diante, eu não sei, é com mouse ainda? Não faço ideia, né? Não, deve ter um PowerShell super poderoso nesse momento. Instala o Server Core que não tem interface gráfica. Aí, pronto. Então, eu acho, do mesmo jeito que eu acho injusto isso, né? Eu também acho injusto, né?
o DevOps ser o full stack, né? Mas eu acho que, por outro ponto, né, a gente cavou um poço e a gente está se afogando lá dentro. Por quê? Segurança sempre foi, né, na história aí, né, sempre foi um blocker. E aí, quando a gente colocou o Kubernetes, né, a gente falou, não, pessoal de segurança, olha, aqui dentro a gente cuida, né? Porque no primeiro momento o segurança apareceu e tipo, tá bom, quais são os IPs desses containers que vocês estão rodando aí, né? IP ou IP? Qual que é o endereço? Qual que é aqueles números lá? E aí os caras ainda estavam presos, né, a algo estático. E aí foi fácil colocar eles para fora, né? Eu não tô dizendo que foi certo, na minha opinião foi errado, mas a gente cavou um poço onde a gente está se afogando nesse momento. Porque aí, beleza, eles estão de fora, não é mais responsabilidade deles. E aí a gente jogou as imagens e os containers na mão dos devs. E aí segurança não é dos devs, não é de sec que tá lá de fora, ficou na nossa mão e não tá sendo feito. E aí hoje tá como tá, né? Essa vulnerabilidade lá do dashboard do Kubernetes, há um tempo atrás, sei lá, um ano mais, né? E é tipo, mas não podia deixar o dashboard exposto na internet? Eu não sei se todo mundo que trabalha com DevOps entende isso, né? Se entende o suficiente, né? E porque muitos vieram de dev para virar DevOps, não vieram de infra, né? Foi o meu caminho, eu vim de infra, fui para DevOps, mas muitos vieram de dev. E aí, esperar que essa pessoa saiba máscara de rede, né? Que ela saiba hardening de SEO e etc., aí eu acho muito distante, né? Então, ficamos com esse problema aí, tá? Que eu acho que, nesse momento, a gente está começando a ganhar consciência de novo, né? Que eu até considero que, do ponto de vista de negócio, eu entendo porque as empresas fizeram isso, né? Porque ganhar escala e correr, né? Desculpem seguranças, mas segurança atrapalha a velocidade. Eu posso advogar contra isso depois. Contra essa frase. Não façam um corte sobre isso, pelo amor de Deus. Então a culpa é de SEC, ele está dizendo. Mas quando você está pensando ali em Kubernetes e o cara vai fazer kubectl apply e vai funcionar, cara, como mágica, o MVP já está no ar, já está em prod. Tem muitos erros nisso? Tem, tá? Mas o cara precisava ganhar uma escala X. E ele escolheu. Tá bom. Só que aí agora tá vindo a conta. Então todo mundo tem que se mexer, né? Se a gente for olhar aí para os últimos... Só para esse ano. Os últimos eventos que a gente teve só de um ambiente de Pix, né? O tanto de grana que escapou dali, já dava para ter fundado outros bancos, né? Então, bom, segurança sempre vai cobrar seu preço. Ou a insegurança, né? Então, ao meu ver, deu tempo suficiente, né, de todo mundo se atualizar, de todo mundo entender, né, patch versus kettle, e poder vir jogar aqui dentro do Kubernetes e jogar esse jogo, tá? Que, na minha visão, ficou mais difícil, porque tudo é muito volátil, tudo é muito efêmero, né? Então, você precisa estar... as coisas precisam ser muito mais ágeis, assim, tá? Mas eu ainda acredito que os conceitos ainda valem todos, né? Ainda valem todos para cá, para dentro do Kubernetes. Interessante. Você falou isso e realmente, eu revisitando aqui minha história também com Kubernetes, eu lembro de que eu tinha que... Você estava trabalhando em venda de segurança há 10 anos, né? E lá atrás falando, não, container é um processo e tal, Kubernetes ele só está fazendo a orquestração disso, mas no fim das contas, ideia é container e tal. Tem que explicar aquilo tudo, né? Então, realmente, o pessoal de segurança não entendia. Uhum. E concordo também que foi exatamente esse movimento do, não, então deixa comigo aqui que a gente toca, não precisa vir aqui, pessoal de segurança. Tá tranquilo que é container, é isolado, né? Não vai ter problema. Começou assim até, acho que todo mundo entendeu, tanto o pessoal lá desse lado do DevOps entendeu um pouco mais dos problemas de segurança, o que tem de inerente segurança ali, quanto o pessoal de segurança
vendo esse ambiente que talvez começou como um negócio pequenininho ali dentro, um teste, virar o que você falou, né? A produção agora. Uhum. E o que eu tenho visto bastante, aí isso eu queria sua opinião sobre, trabalhando no mundo de vendas de segurança, e eu não estou falando de nenhum vendor específico aqui, mas é pegar aquele agente que já funcionava ali no servidor Linux, talvez, e falar, não, é bom proteger agora que são os containers. Mas não se preocupa, e eu estou falando de segurança para segurança, né? Não com o pessoal de DevOps, não com o pessoal do Kubernetes. Você vai lá falar com seus caras e não se preocupa que é Kubernetes Native, né? Tipo, é um Helm chart. Pronto. Como é um Helm chart, como tá rodando como um daemon 7, sei lá, é Kubernetes. Só que o pessoal de segurança não entende o impacto, talvez, de rodar uma ferramenta tradicional de segurança no ambiente que é super dinâmico, né? Não é a mesma coisa. Tudo bem, no fim das contas já é um servidor Linux, é processo, mas é um dinamismo muito diferente do servidor Linux que estava ali, que estava rodando só web server, sei lá, né? Uhum. Tanto o pessoal que está ali do outro lado está se sentindo forçado a colocar esse agente ali que vai ter um impacto no ambiente deles. Aí minha primeira pergunta é: você tem visto isso também agora, o pessoal de segurança querendo, tipo, chutar a porta e entrar, e mesmo sem ainda entender completamente o que é aquele mundo? E, se sim, como você acha que isso vai desenrolar ao longo do tempo? Eu acho que sim, eu acho que tem bastante gente usando desse método, né? De uma ferramenta fits it all, né? Tipo... E aí, bom, na história do Kubernetes, ou na história de Cloud Native, por menor que ela seja, né, de uma década aí, a gente viu que ferramentas adaptadas não sobreviveram, né? A gente viu o Mesos morrer pelo caminho, né? A gente viu várias dessas ferramentas não conseguirem dar conta da velocidade, né, e da complexidade que o Kubernetes impõe, né? Então, tipo, eu trabalho com Kubernetes há 9 anos já, e eu não sei tudo que existe para saber de Kubernetes, né? Toda vez que eu vou na KubeCon, eu volto chateadíssimo, né? Que tipo, recomecei do zero, né? Mas, olha, como para quem tá ouvindo como consolo, tá bom? Eu já ouvi o Kelsey Hightower e o Tim Hawkins falarem a mesma coisa. Não dá para saber tudo que existe para saber, né? Os caras criaram um negócio, então tudo bem, tá safe pra gente, né? Meros mortais, beleza. Mas, então, eu não acho, tá, que ferramentas simplesmente portadas para dentro do Kubernetes, né, elas têm o poder que poderiam ter, né? Acho que o maior exemplo disso é o Prometheus. Acho difícil ter um cluster Kubernetes que não tenha um Prometheus, nem um Prometheus. Acertou minha pergunta, droga. Peguei. Eu vi que você se mexeu na cadeira, eu falei, ele vai por isso. Então, mas a gente vê pelo Prometheus. Bom, o Prometheus, perto de outras ferramentas de monitoração, é uma criança, né? Mas ele foi feito para o Kubernetes, né? E não tem nenhum canto. Qual é a primeira coisa que você faz depois que instalou o Kubernetes? Prometheus. E é isso, né? Então, caras, eu acho que a gente precisa de ferramentas que foram criadas para esses ambientes, tá? Eu não sei por quanto tempo ainda o Kubernetes ainda vai ter todo esse protagonismo, né? Na minha visão, ele tem se tornado mais commodity a cada dia, né? Tá em todo canto, você não tropeça, você cai em cima do Kubernetes. Então, as ferramentas também têm que se adaptar a isso e entender, cara, é aqui e acabou, né? Então, acho que é isso. E eu acho que, por exemplo, no caso de OpenSUSE, eu ia falar OpenSUSE, o SUSE, OpenShift, meio que essas ferramentas estão embarcando alguma coisa de segurança já, uma versão mais enterprise ali, já tem algum finding, já tem
minimamente já tem um hardening ali de segurança para ajudar. E eu acho que o cara de segurança mesmo, ele se sente um pouco mais confortável, que já tem alguma camada ali minimamente, um checkbox talvez, que tenha algum scan. Mas por outro lado eu vejo que caras mais tradicionais de segurança vão querer botar alguma coisa lá dentro de uma ferramenta líder de quadrante que comprou e foi um caminhão de dinheiro para estar ali, e ele não vai fazer ideia de como se instala e como funciona, que era o que aquilo a gente estava falando. Eu demorei... eu aprendi um pouco de Kubernetes com o Botino, com outros colegas, e eu demorei muito para cair a ficha de como que funcionava as coisas. Até hoje, não sei nada, né, mas demora muito para cair a ficha e entender a quantidade de componentes e até superfície de ataque que pode ter, né? Então muda completamente, né, o jogo. Eu acho que o Istio é um bom exemplo paralelo aqui a essas ferramentas de segurança que só são jogadas lá para dentro do cluster, né? Que todo mundo, nossa, Istio é o super controle. Se Kubernetes já não fosse complexo o suficiente, vamos colocar mais algo na rede aí, né? Tá bem. E aí, de repente, o cara tá pagando o dobro de cluster, porque aquela porcaria tá rodando lá dentro do seu cluster, né? E você tá usando pra nada, né? Só pra ter MTLS. Então, tipo, bom, eu não tô falando que Istio seja ruim. Agora, só pra ser MTLS... Você poderia só comentar o que é Istio? Tipo... foi mal. Bom, então Istio é uma aplicação, não sei se é uma plataforma, tudo é plataforma, mas é uma aplicação, né, que ele injeta um sidecar dentro do seu pod. Então, dentro de um pod, pode ter mais de um container. Um sidecar é um container que vai estar dentro do seu pod ali, e aí esse sidecar tem um controlador do Istio que está rodando também dentro do seu cluster, né? Eles se comunicam, então aí esse controlador, ele pode controlar, hoje eu tô um português afiadíssimo, né? Esse controlador, ele pode fazer rede, ele pode fazer policy, ele pode fazer autorização e autenticação, então você pode colocar tirar isso da sua aplicação e colocar para ele, né? Então por isso que eu disse que deixar só MTLS para o Istio, né, seria pouco. Então o Istio, ele cria uma rede mesh, né, que é conhecida, então por cima da rede, né, que já tinha virtual do Kubernetes, né? Então você está controlando uma outra rede de comunicação entre os seus pods ali, né? Então isso que acrescenta aí na complexidade, né? Mas a gente tem que lembrar que tudo que está rodando dentro do cluster é uma aplicação e consome recursos. Por mais que eu não pague nada, você pode pagar lá para Go... Esqueci o nome dos caras do Istio. Não lembro. Bom, mas você pode pagar se você quiser, mas se você quiser, o Istio funciona 100%, né, free. Naquelas, né? Se ainda tem que pagar alguém do CAPEX aí, né? Pode ser a AWS, né? Segunda-feira não deu tão certo, mas não vamos falar sobre isso. Mas você tem que rodar isso em algum canto, né? Então consome recursos e etc. Tá? Provavelmente, vou abrir um parênteses aqui, alguém vai escrever nos comentários aí. Já tem Istio Ambiente Mesh. Nem o dono não roda com Ambiente Mesh, tá bom? Não viaja. Você falou isso da AWS, eu pensei aqui que a culpa é de SEC, exceto quando a culpa é de DNS, né? Mas é sempre DNS. Não, é sempre o DNS. Sempre. Tu tá falando aí do Istio, aí tu falou que o pessoal acaba usando mais para determinação TLS. Você vê que algo como o Cilium seria um bom substituto para esse ambiente, e isso ajudaria a simplificar as coisas? Total, eu acho que sim. E o Cilium, ele é bem poderoso, assim, né, para poder te dar, por exemplo, eu advogo bastante aqui sobre policies, né, network policies, é o primeiro lance. E eu falo network policy, né? Então, não network policy, né?
depende do sotaque mais da onde você é ali da minha região, é mais ao sul da América. Então, bom, eu advogo muito no lance de Network Policy, né? As pessoas acreditam de forma incorreta, né? De que, não, mas a minha aplicação já está em um container e agora eu coloquei ela dentro do namespace, não tem como estar mais seguro que isso. Na verdade, não tem como você estar mais errado do que isso. Né? E isso quando não está tudo no namespace default. Não vou levar isso aqui em conta, tá? A gente está elevando a barra aqui, né? Estão em namespaces separados, né? E então você utilizar uma CNI, né? Então, tudo dentro do Kubernetes são containers, incluindo os mecanismos do próprio Kubernetes, né? Incluindo também o controlador de rede, né, da rede virtual do Kubernetes. Então, normalmente a gente vai chamar isso de CNI, Container Network Interface, né? Que aí pode ser do Cilium, que o Botinho falou, pode ser Calico, Flannel, um monte de coisa, né? Mas Cilium eu vejo como talvez o grande destaque, assim, né? Quando você quer implementar alguns plugins a mais, né? Então, você quer utilizar alguns poderes da rede ali, não só a comunicação. Então, com Cilium você pode colocar Network Policies, né? Com Cilium você pode controlar tudo isso. Você tem todos os poderes do eBPF, né? Que talvez foi o último grande hype assim dentro de Kubernetes, é o eBPF, né? Você pode fazer o que você quiser com o eBPF, desde que você saiba fazer, né? Esse é o grande dificultador. Detalhe, Mas é rápido, tá bom? O eBPF, sei lá, é escrito em C, mas é um detalhe também, tá bom? Quem sabe JavaScript não sabe C, né? Olha, mas abra um parênteses de novo, não me xingue nos comentários, porque eu não sei nem C, nem JavaScript, tá bom? Mas hoje tem IA, né? Hoje exatamente. Usa o Cloud Anthropic Code ali. Nossa, muito bom, muito bom. Revolucionário. Eu escrevi um software de locadora, porque meu TCC foi um programa de academia, e eu fiz em Delphi 7, e eu gosto dessas coisas, software de academia, locadora, e aí quando eu quero brincar, não, eu faço isso porque eu acho que pode ser mais divertido do que uma aplicação bancária, e-commerce, tudo isso é muito moderno. Mas roda em Kubernetes? Aham, ele gera. Roda. O pior é que roda. Pior que é mesmo, né? Isso é um assunto interessante também, né? Como que tem essa proposta, né, de rodar tudo em Kubernetes, né? Que o Kubernetes é bem, para aqueles que não sabem, né, extensível. Então você pode criar seus próprios tipos de recursos, é essa a palavra que eu estou procurando? Seus próprios tipos de recursos, né? Então você pode rodar algo que não seja um container, você pode rodar uma máquina virtual, por exemplo, né? É muito louco, eu achei, quando eu comecei a ler sobre isso um tempo atrás, eu achei fantástico, assim, como o Kubernetes é quase que o novo sistema operacional, né? Não é simplesmente rodar container. Tem esse tweet bem famoso, assim, quando o Twitter era relevante. Kelsey Hightower, um dos pais do Kubernetes, ele colocou, né, que o Kubernetes é o sistema operacional da nuvem. Né? Faz todo sentido. E a gente tem várias discussões dessas, né? Tipo, não, mas Kubernetes é para coisas stateless, né? E para aplicação pequena e etc. E não é. Kubernetes é um orquestrador de containers, né? A gente tem o Nomad, né, da HashiCorp, assim, que ele é um orquestrador de processos, né? Ele pretende desbancar o Kubernetes. Eu acho muito difícil. HashiCorp, um beijo, um abraço, mas o Kubernetes está correu muito antes do Nomad nascer, né? E aí, cara, mas você não orquestra processos. Eu orquestro sim, coloca dentro do container e ele está orquestrado dentro do Kubernetes, pronto. E aí tem as discussões de tipo, mas em stateful ele pode ter problemas, ou com aplicações muito grandes que não foram feitas para isso. Se uma aplicação ela não foi construída, né, seguindo os preceitos do Cloud Native, né, os famosos 12 fatores, se ela não foi construída desse jeito, provavelmente ela vai sofrer dentro do Kubernetes. Provavelmente. Agora, não, ela é uma aplicação moderna. Mas ela usa, sei lá, entrei numa discussão essa semana, mas a aplicação precisa de 250 GB de RAM.
tudo bem, você vai precisar de um Node grande o suficiente para caber pelo menos mais que 250 GB de RAM, tá? Mas pro Kubernetes, o tamanho do Node, ele pouco se importa, tá? E se for em Java, então ele fica mais feliz ainda, né? E aí, mete a memória lá, ele vai gostar. Tu falou isso do Nomad, eu lembrei, né? Que quando eu comecei a usar Kubernetes, ele tava em beta ainda, né? Tinha muito conceito ainda que tava se formando. E isso foi antes do Docker Swarm, né? Ou seja, se a Docker, que é Docker, ou que foi a Docker, né? Que foi, né? Que Deus o tenha. Não conseguiu desbancar o Kubernetes, porque nasceu um pouco depois essa parte deles de orquestração. Putz, quem vai conseguir fazer diferente? A AWS tentou fazer com SES antes de ter o Kubernetes, antes de ser o EKS, e falou, não, beleza, tudo bem, já manter aqui para quem quiser, mas vamos trazer o Kubernetes para dentro também. Acho que é muito difícil, né, que isso aconteça. A pressão que a CNCF e a comunidade faz para o Kubernetes andar rápido é infinita, assim. A comunidade é muito forte, né? Tem uma comunidade de segurança, é impressionante. É bizarro de tanta gente. Eu tento gravar um episódio novo de Kubecast sempre que vai sair uma nova versão, né? Explicando ali onde se aplica alguma coisa, o que morre, o que nasce. E, cara, isso porque a gente só tem 3 versões por ano agora. E é difícil acompanhar. Isso porque eu só vou comentar o trabalho que alguém fez. E, tipo, tem muita gente, né? Que aplicação você conhece que tem, tipo, cara, sei lá, quantas, 4 mil, eu acho, pessoas comitando diretamente no lance. Que empresa você conhece que tem tanta gente codando assim? Cara, tá louco. Num produto, né? Tipo, a Microsoft tem mais gente, a IBM tem mais gente. Não, num produto. Não, no produto. Verdade. Eu tô pensando que agora, talvez o kernel do Linux deve ter mais gente, deve ser só isso, né? Se tiver. Talvez. Hoje em dia. Não sei. Teria que perguntar pro ChatGPT aqui. Então, você acabou de falar, né? Tipo, tem um monte de gente trabalhando com Kubernetes, um monte de gente trabalhando com Kubernetes. Kubernetes não para de sair novas versões. Aí vem uma pergunta aqui que eu acho que você vai conseguir explicar muito melhor do que eu ou o Teleco conseguiríamos. Eu acho que vai ser bom tanto para nós dois quanto para quem tá ouvindo. Putz, tá, tem o Kubernetes, mas tem o Kubernetes da AWS, tem o Kubernetes da Azure, tem o Kubernetes do Google, tem o Kubernetes da Red Hat, tem o Kubernetes da minha avó. Minha avó deve ter um Kubernetes também, não tô sabendo. Qual é por que tem tantos Kubernetes e qual a diferença entre eles? E só complementando, e por exemplo, eu preciso atualizar o Kubernetes sempre que sai uma versão nova? Vou responder a mais fácil primeiro. Sim. Olha, mesmo on-premise, não, mas meu cluster está trancado dentro de casa aqui. Vai ter algum bug em algum momento que você não estava nessa situação ainda, e aí você vai ser pego por isso e tipo, beleza, esse bug foi corrigido 3 versões para frente. O único jeito de fazer o upgrade é de versão em versão. E aí cada versão tem depreciação e update, e aí para cada uma você tem que atualizar o seu arcabouço de ferramentas, né? Então, imagina ficar fazendo isso várias vezes. E se você ficar muito para trás, né? Então, hoje a CNCF só suporta 3 para trás, né? E daqui a pouco sai a 34. Estamos na 33. Não, 34 já saiu. Então, quem tá na 31 já tá com a corda no pescoço. Agora, se você ficar mais para trás ainda, né? Às vezes fica inviável, começa a faltar pacote. E aí você não tem outra escolha a não ser construir um outro cluster do lado, migrar suas coisas e seguir com aquele novo cluster, matar o velho, né? Que normalmente vai precisar de uma janela, de madrugada, lá se vai seu sábado e por aí, e daí por diante, tá? Então, precisa, eu recomendo fortemente, tá? Meu TDAH e minha memória são muito curtos, Botino. Por que fosse... por que tantas versões de Kubernetes? Sim. Olha, eu acho que pelo mesmo lance de porque a gente tinha, hoje não temos mais, né? Ainda existem algumas remanescentes, mas pelo mesmo motivo que a gente tinha tantas versões de Linux, né?
a gente guerreava por causa de versão de Linux. Como a gente era trouxa, né? Uhum. Ah, não, eu sou muito mais sênior. Eu uso o Arch Linux. Abre o YouTube aí, trouxa, que eu quero ver. Entendeu? Ele vai atualizar um pacote e ele não consegue acessar a internet. Brincadeira que quem tá ouvindo aqui no seu Arch Linux, né? Não, é só cara de segurança, usa só Windows. É isso. No Lenovo que a empresa dá, né? É isso. No ThinkPad. Pode crer. Que eu sempre quis ter um daqueles que tem aquele mousezinho que é um ponteirinho, sabe? Pô, no meio do Uma teclado. bolinha vermelha. Cara, eu acho muito de C-level esse. Mac é coisa de hipster, né? Esse com a bolinha é, mano, seu paycheck é muito maior que o nosso. Disparado. Mas então, voltando aqui, desculpa, viu, pessoal? Me perco às vezes. Bom, por que tem tantas versões? Eu acho que porque elas precisam se adaptar com mais facilidade, com maior facilidade possível, ao ambiente que elas estão sendo criadas, tá? Então, não estou falando aqui de Kubernetes opinativo, né? Dual OpenShift, SUSE Rancher, né? Então, estou falando de Kubernetes próximo do Vanilla, né? Que seria o EKS, AKS, GKE, OCI tem, DigitalOcean tem, todo mundo tem. O da Magalu tá aí correndo por fora. Também tem. Então, eu acho que são adaptações, alguns fusíveis assim que são apertados ali, né, principalmente do core do Kubernetes, principalmente para poder ter masters, né? Então, para quem não conhece completamente o Kubernetes, ele tem 2 blocos de máquinas principais, né, que são os masters e os workers, né? Não usa mais slave, né? Esse nome depreciado, ainda bem. Então, masters e workers. Então, os masters, normalmente, né, tem os componentes administrativos, né? Ele tem tudo o que faz o Kubernetes funcionar. Então, normalmente, em versões de Kubernetes gerenciado, entre aspas, né, por uma nuvem, ele esconde essa parte administrativa, né? E você paga um fee ali, e ele está rodando isso, sabe-se lá como, né? Normalmente em algo compartilhado, assim, controlando o seu cluster. E aí, por causa dessas adaptações, é que a gente foi criando tantas versões de cluster, né? De Kubernetes. E aí, nessas aí, eu recomendo ainda mais, tá? Olha, eu nunca recomendo fique na ponta, na crista da onda, né? Se ficar uma para trás ali, espera um pouquinho, deixa alguém se ferrar primeiro, né? Você pode ser a segunda linha. Mas se você está numa nuvem, se mantenha sempre atualizado, né? Porque todo mundo cobra mais agora quando você fica atrasado. E Murphy pode jogar contra você e você tá um pouquinho só atrasado. E aí quando chegou o momento, a janela de você atualizar, tá? Teve um freeze da Black Friday, tá bom? E aí, ó, se o seu freeze, igual de todo mundo, começou agora no meio de outubro, tá bom? Aí passou outubro, aí novembro tem a Black Friday, dezembro tem o Natal, tá? Já foram 3 meses, parabéns, você perdeu, tá pagando mais. Tá? Então, cuidado. E eu acho que não é só isso, né? Se você instalar no Next Finish ali o Kubernetes, possivelmente tem questão de misconfigurações aí, né? API exposta, sei lá, security group que está aberto, enfim, N situações. E acaba saindo um pouco do problema tradicional de vulnerabilidade, que é ali do container, né? E acaba expondo toda a infraestrutura para a internet ali. E o que não falta é estudo de vendor falando que agora tem mais de 1 milhão de clusters postos na internet, né? Enfim, a brincadeira muda, né? Acaba ficando bem mais sério, né? Total. E aí você comentou, pô, agora eu tô anotando as coisas no papel para eu não me esquecer o que eu tenho que falar. Eu tô utilizando essa prática. E você comentou de versão desatualizada, né? Tipo, geralmente o cara de segurança ele se preocupa com a versão desatualizada do sistema operacional do Windows ali. Não, você tem que rodar WSUS e tal. Uhum. Até você vê o cara de segurança tendo conhecimento que saiu uma versão nova de Kubernetes ou
para ele tá mais preocupado em ver no CSPM API exposta. O que você vê aí no seu dia a dia? Então, eu acho que o cara de segurança puro, assim, né? Que é só de segurança, né? Não só, mas que ele não é DevSecOps, que ele não sobe a infra e também faz, né? Vocês entendem? O cara de segurança que tá cuidando... Normalmente, eu vejo essas pessoas, né? Esses cargos cuidando de cluster on-premise, né? Que normalmente alguém vai ter uma preocupação a mais, assim, tipo... que eu acho incorreta, né? Porque se alguém acha que a AWS está cuidando do seu cluster lá, tá? Só porque ele diz que é gerenciado, sinto muito, para esse podcast aqui e vai dar uma olhada. Mas, então, eu não vejo eles tendo acesso a essa informação, sabe? Eu não vejo eles sabendo que o Kubernetes sai 3 versões por ano, que a cada 4 meses tem que atualizar, e que se o cara ficar muito para trás não vai ter patch, não vai ter nada, sabe? E nem vai ter ninguém no seu time que vai fazer... Cara, quantas pessoas você conhece, né, que podem fazer um patch em Go lá no Kubernetes? Eu conheço umas 3. Sabe? Então, é difícil, tá? E aí, por isso que eu acho que a gente precisa trazer as pessoas de segurança, de SEC, para dentro do time, assim, para elas entenderem o que está acontecendo, né? Então, quando a gente fala toda essa história de shift left e tudo mais, a gente está falando disso, né? Pô, traz o cara para participar e para ele escutar e ser mais uma pessoa fazendo força para o gerente priorizar lá para você poder atualizar o cluster, né? E aí ele tem até outras cartas para poder jogar ali e dizer, cara, olha, a hora que estourar vai ser na sua mão, viu, chefe? Você tá falando isso, eu lembrei aqui de 2 casos que eu vi o pessoal de segurança falando para atualizar o Kubernetes. E para quem não tá vendo no YouTube, eu tô fazendo aspas aqui com meus dedos. Que foi na vulnerabilidade do Ingress do NGINX, né? Que foi esse ano, se eu não me engano. E aquela do RunC, que foi há uns anos atrás, né? Do RunC, né? Não sei como o pessoal prefere falar em português. Mas que foram vulnerabilidades, vou falar, adjacentes ao Kubernetes, mas que obviamente impactava diretamente o Kubernetes. E só que acho que foram as únicas 2 vezes que eu vi o pessoal de segurança correndo, meu Deus do céu, atualiza o Kubernetes. No geral, eu acho que o pessoal não consegue entender. Tanto que foi muito difícil explicar a raiz dessa vulnerabilidade para o pessoal de segurança no meu mundo aqui, né? Não sei como é que foi aí para você, João. Não, total, eu concordo. Também foi bem difícil, né? Igual quando a gente teve do Log4j, né? Que também a turma saiu correndo atrás, né? Ainda tem Log4j rodando por aí, que eu sei. Ah, mas com certeza. Tem muito. Mas aí, o problema que eu vejo nisso é que quando uma vulnerabilidade ganha todo esse AUE, né? Para quem não sabe, a tradução de awareness, tá? Em português é AUE só. Então, quando uma vulnerabilidade ganha todo esse AUE aí, ela, para mim, já é too late, né? Se você tá cuidando de um ambiente, tem essa vulnerabilidade, você ficou sabendo porque você leu num blog, se alguém quisesse entrar, já tinha usado. Ou tá usando nesse momento e você não tá sabendo, né? Mas, normalmente, o problema para mim é que, beleza, a gente teve do Ingress Nightmare, né? Acho que foi no finalzinho do ano, começo, sei lá. Tá bom. Aí o cara vai lá e fala, precisa atualizar o Ingress. Vamos lá, todo mundo, atualizando esse Ingress. Tá bom. Mas tem outras 80 mil pods rodando nesse cluster que ninguém vai nem tocar, ninguém vai escanear, ou se escanear, vai ser aquele PDF que tem 500 folhas e ninguém nunca vai olhar isso e vai falar, não, gente, a prioridade é atualizar o Ingress, que o Ingress tá pra rua, o restante não tá. Tá sim. Seu Ingress continua pra rua e ele continua trazendo tráfego pra dentro. Amigão, ainda tá, né? Então, complexo. E eu acho que você trouxe outro ponto super relevante que eu queria conversar hoje, que é justamente essa questão do scan de vulnerabilidade, né? A gente tá
muito acostumado, pessoal de segurança, né? Que tem lá o dashboard do vendor deles de segurança lá, que tá falando que aquele laptop Windows ali tá rodando o Adobe na versão vulnerável. E eles esperam... Eles esperam uma experiência semelhante quando se trata de Kubernetes, porque é o que eles estão acostumados, né? Aí, de novo, tem aquela questão do dinamismo, em primeiro lugar, né? Não adianta você olhar para um servidor e falar que vulnerabilidades estão aqui. Nesse segundo, essa que tá aqui, porque esse container tá rodando. No próximo segundo, ele tá rodando ali. Fudeu. Né? Começa por aí. E segundo, que por mais que você consiga, o cara de segurança foi lá e falou com o vendor dele falou, não tem problema, a gente vende scanner de imagem de container. Só colocar isso aqui, eles conectam no seu registry e a gente vai escanear tudo. Aí vai lá, escaneou tudo, tá lá uma lista de vulnerabilidades. O que você faz com isso, né? Porque o cara tá lá e, igual o Taleco falou, bota no WSUS e resolve esse problema. E pro container? A gente acabou de... Começo da conversa foi que o cara que tá responsável por isso é o DevOps, é o desenvolvedor. Como é que você fala pro desenvolvedor, para de entregar valor pro seu cliente e vai corrigir essas 100 CVEs que estão aqui? Sim. O que é uma CVE? Então, como que a gente consegue conectar esses dois mundos? Aliás, primeiro lugar, é isso que você vê também por aí, e segundo, o que fazer, né? Legal. Eu vou pedir espaço, né, para um jabazinho rápido, tá bem? Sobre a GetUp e sobre uma linha do tempo aqui, né? Para eu poder explicar numa linha do tempo como as coisas aconteceram. Então, bom, CSPM, né, a gente citou aqui, que é Cloud Security Posture Management. Alguma coisa disso. É para medir sua postura de cloud. Pronto. Aí, beleza. Então, essas ferramentas já tem muitas muito consolidadas aí, né? Aqua, Prisma e mais um monte, né? Beleza. Paga a culpa de sec aí, pessoal. Estamos esperando fechar aqui. E aí, a gente tem o advento do Kubernetes, né? E aí os workloads passam a sair das máquinas, né, e ir para dentro do Kubernetes, que aí ficou uma caixinha preta. Então, tipo, não, sua postura de AWS tá top, tá? Mas tá uma zona dentro de Kubernetes, ninguém tá tendo visibilidade, né? E aí surge, né, algumas KSPM, que aí, mesma coisa de cloud, só que virou para Kubernetes. Tá bom. E aí a gente entrou nesse jogo também com a GetUp, né? A gente criou o Zora, que é um agregador de plugins. A gente também escreveu um plugin, o Marvin, para ver essas misconfigurations, né? E a gente integrou o Trivi, que é da Aqua, é open source, assim. Então, ele escaneia seu cluster e os seus containers, suas imagens, né? Para poder te dizer, bom, você deixou o seu dashboard exposto, você está rodando o container como root, e também está dizendo, olha, na sua imagem do Java, né, você está usando o Log4j aqui. Na sua imagem de Node, né, você está usando npm install. Esse é o grande problema do Node. Brincadeira, pessoal. É o pessoal que fica invadindo seus repositórios aí, não sou eu. Então, ele vai dar essa visão toda, tá? Mas aí, a gente chegou nesse impasse, né? Eu escanei o cluster de alguém e chego pro camarada e falo, olha, parabéns, tá? Tem aqui 50 mil vulnerabilidades para você olhar. Cara, não importa do que seja, se essa task cai para mim no Gira, eu entrego um atestado no mesmo dia. Eu não vou pegar essa task, mas não vou nunca. Eu não vou pegar. Porque, cara, eu não vou resolver uma coisa de 50 mil itens, sabe? E etc. Ninguém vai fazer em sã consciência. E eu duvido muito que tenha algum gerente, um PO, que vai priorizar isso. Tá? Porque 50 mil, é muita coisa, tá? Aí surgem algumas outras coisas, né? Então, por exemplo, você tem o KEV, que é KEV, né? Que é No Exploited Vulnerability. Então, bom, beleza, tem um caminho para alguém, né? Porque das 50 mil vulnerabilidades, bom, tem 500 aqui, tá? No seu ecossistema que tem exploit, podem ser exploradas aí ativamente no seu Kubernetes, no seu cluster ou no seu ambiente, tá? Então, começa por essas 500, tá bom?
Ainda assim, são muitas, né? Então, e a gente não conseguia ver ninguém engajando em resolver esses problemas. A gente não conseguia empurrar, fazer isso acontecer, fazer esse número diminuir. Nem ter uma visão assim, sabe? Tipo, cara, tá bom, mas no final do ano a gente vai terminar com 400. Não. Aí surge a ideia de, tá bom, se a gente tivesse um fresh start, né? E se eu tivesse um jeito de, cara, vamos consertar isso, vamos restartar, né? Fresh start, eu tô sendo bem babaca com as expressões de startupeiro. Mas se eu tivesse um jeito do restart aqui, bom, qual seria esse restart? Bom, se eu tivesse imagens de container com 0 vulnerabilidades, tá? Só sobram as 10 que o dev colocou por inconscientemente ou por preguiça, né? Mas que aí essas daí, o Nexus, tem um outro com V, sei lá o nome. Bom, sei lá, o Nexus vai responder para ele, olha, esse módulo aqui que você está usando, ou Trivial, ou qualquer um desses, esse módulo, você, desenvolvedor React, né? Esse módulo que você importou na versão 1.2.3, precisa ir para 1.2.4. Tá bom, esse o dev sabe, ele colocou, ele sabe o nome, ele vai testar e ele sabe até onde isso vai. Ele tem domínio sobre esse módulo. Então, beleza, espera-se, né? Para de adicionar coisas que vocês não estão usando. Mas, beleza. Então, com isso a gente lançou um produto que se chama Core, de Core, mas se escreve com K de queijo, né? Q-U-O-R, core.dev, né? O Core é um registry de imagens hardenizadas. Então, elas estão sempre o mais próximo possível de 0 CVS. Mas isso, eu falei de linha do tempo, porque isso hoje, 23 de outubro, tá? Tem 0 CVS. Amanhã, a gente já acorda, né? Tem uma média aqui que sai 130 CVS por dia. Então, amanhã já acorda com 130 CVS novas. Você pode ter um dos contemplados, então vai rebuildar, vai entregar uma 0 de novo, né? Mas, na linha do tempo, isso é uma luta sem fim. Mas, lutar com 10 CVS é uma coisa, com 500 é outra. E as 10 eu posso, essas sim, né, como plataforma, por exemplo, né? A gente está nesse momento de plataformização, né? Então, o Kubernetes é uma base ali, tem uma casca, né? Que vai ser um backstage, ou uma coisa que a empresa construiu, e está provendo isso para os times utilizarem. Então, ali, o cliente, né? O dev ali, cliente disso, vai ter que atacar 10 coisinhas, e isso sim eu posso abrir uma issue para ele, e ele tem que resolver, a prioridade dele, ele resolve com o squad dele. Mas beleza. Agora, entende que o cenário é completamente diferente de antes, né? Que o cara tinha que, entender sobre qual sistema você está utilizando no seu container, quando não deveria ter sistema. Quais ferramentas você está utilizando aí dentro? E aí, tipo, se você deixar, ele vai colocar todas que ele quiser. Por que a gente não coloca o VS Code direto no nosso container? Para ser legal. Então, mais ou menos por aí. Eu já vi imagem de 3, 4 GB. Super normal. Impressionante. E aí o scan de vulnerabilidade que era para resolver ficava 1h30 escaneando. Porque Exato. Ele também roda num Kubernetes. E aí, o cluster é pequeno, ele vai escaneando. E aí não termina nunca, dá problema. E aí, cria-se outro problema para resolver um problema. Normal. Sim, tem que ter emprego, né, para todo mundo, né, senão... Exato. E quais são as estratégias de priorização, de resolução de vulnerabilidade, né? Porque você falou essas todas aí, concordo bastante. Por exemplo, falar do Kev, né, que é a vulnerabilidade que é conhecidamente explorável. A gente já conversou aqui antes no podcast sobre o EPS, né, que é um score também que fala de probabilidade daquela vulnerabilidade ser explorada nos próximos 30 dias. Mas quando você pensa em Kubernetes, ele te dá alguns sinais que talvez possam ser utilizados, né? Por exemplo, cansei de ver isso na minha vida, de profissional de segurança trabalhando com clientes que estão tentando entender container, que tem um scan de container, de imagem de container, desculpa, e vai lá e fala, não, vamos corrigir essas vulnerabilidades aqui, olha só, mostrei vulnerabilidade crítica nessa imagem.
nenhum container está usando essa imagem. Essa imagem foi usada pela última vez há 2 anos atrás. Então, tem a telemetria do está rodando, né? Já é alguma coisa. Mas o que mais pode ser utilizado aí de estratégia para poder focar o tempo em matar vulnerabilidades que realmente tem uma maior chance de impacto para o negócio? Tá. Para eu não me esquecer, eu quero falar de Golden Image. Mas eu quero começar com que horas escanear as suas imagens. Porque normalmente eu tenho encontrado muita gente que eu coloco um scanner no meu pipeline. Tem 2 problemas nisso. Primeiro, você garante que tudo no Caps Lock, tudo que entra no seu cluster, só entra pelo pipeline? Essa é a única porta de entrada? Se você me garantir, amigão, tudo bem, tá? Segundo problema, você só escaneia quando ela passa pelo seu pipeline. Toda semana você faz deploy dessa aplicação? Porque se ela passa 3 meses, tá? Faz a conta você, 130 vulnerabilidades por dia, em 3 meses, certeza que você vai ser contemplado nessa telecena, tá? Então, a minha dica é escaneia no CSD, escaneia com certeza, tá? Escaneia as que estão rodando no seu cluster e as que estão em repouso, tá? Porque isso, inclusive, pode te dar uma visibilidade de tipo, tá bom, mas eu tenho 1000 imagens nesse registry e a gente usa 50. Cara, arquiva essas 950 num Glacier da vida, sei lá, pra nunca mais saber disso. E acabou, tá? Ponto final, essa vulnerabilidade não existe mais. Não tem mais a chance de alguém pegar aquilo e colocar para rodar. Enfim, dá uma sanitizada no seu registry ali, que eu espero que você tenha um registry privado, tá? Se você está puxando do Docker Hub, ou se você estava puxando da Bitnami, um beijo, um abraço para você, tá bom? E aí o outro lance que eu ia falar da Golden Image, né? Que seria a mesma estratégia, né, que o Core faz, que você constrói as imagens e hardeniza elas para prover para os times que vão utilizar, né? Então você tem a sua imagem Joãozinho, né? Você tem a sua empresa Joãozinho, e tem as imagens que o Joãozinho autoriza a vocês utilizarem. Que a gente tinha isso no passado, né? Tipo, qual que é o sistema operacional que as VMs que rodam aqui nessa empresa utilizam? São só os homologados pelo time de SI, tá bom? Então, nessa mesma ótica, né? É que as Golden Images se encaixam, tá? Mas o problema é que isso dá muito trabalho. Então, para um time de DevOps, né, que coloca a aplicação no ar, que auxilia dev, que tá vendo BO de disponibilidade, etc, né? Então, eu tô juntando aqui, né, DevOps, SRE, sysadmin, sei lá, mas essa turma, né, colocar nas costas dessa galera, criar imagens, mantê-las hardenizadas, tá? E sanitizadas ali, é bastante serviço, tá? E não é um serviço fácil, né? Então, e aí você coloca alguma coisa por cima, por exemplo, assinatura, né? Você coloca provenance, SBOOM, cara, aí as coisas escalam muito e aí você não consegue alcançar, entendeu? Então, fazer isso dentro de casa dá muito trabalho, tem muito esforço, mas não tem muito outro jeito, tá? Assim como a gente fazia no passado com as imagens, era imagem, né? Mas, sei lá, os SOs garantidos por SI, a gente tem que fazer nesse momento. Boa. Não vai falar. Não, eu acho que esse é o maior desafio de você pensar em priorizar. Você comentou de 3 coisas, pelo menos, né? De hardenizar a imagem, questão de vulnerabilidade, priorizar, imagem mínima. São mais coisas também para o cara de segurança que talvez ele não tá habituado e ele tem que aprender isso também, né? E aí a gente está falando só de uma superfície de ataque, que é a vulnerabilidade, mas e aí quando a vulnerabilidade talvez já tenha sido explorado ou o cluster que ficou exposto e alguém está dentro do cluster? E aí, como que eu sei o que está acontecendo dentro do cluster de Kubernetes? Porque no Windows lá, eu clico, eu tenho o Event View. Tá ligado já. No Linux, eu tenho o log tá lá. Vejo messages, tudo que tá acontecendo ali, o log de Apache.
E no Kubernetes, tem log? Olha, se você ligar, tem. Esse é o primeiro lance. Ah, Tá? Esse é o primeiro lance, né? Eu até brinquei com isso esses dias, né? Falando, olha, o seu eu do futuro vai te agradecer muito se você ligar o Audit agora. Tá? Porque no dia que o chefe aparecer no Jornal Nacional, tá? Provavelmente você não achar essa resposta no Audit que você não ligou, tá? Você vai ficar chateado. Então, bom, log, centralizar seus logs, o que você está mandando para os seus logs. Só log, né, daria alguns episódios. Poderia ter um podcast só falando de log, facilmente, assim, né? Tem toda uma ciência por trás dos logs, mas pelo menos, né, mandar os logs para algum canto, tá? É o primeiro lance mais básico, assim, tá? Mas, Sysdig, paga nós aqui. Vou falar do Falco, que com certeza é o mais famoso, assim, proeminente, né? Scan de runtime, né? Então, de novo explicando aqui, tem a primeira coisa que as pessoas vão aprender quando ela vai entender containers, ela entende a separação de imagem e container, né? Então, imagem é um tar dos arquivos que o seu container precisa. O container é o processo rodando, tá? E aí tinha um ataque que vai explicar muito bem isso aqui. Eu achei esse ataque muito bom, assim. Mais um das épocas áureas do Twitter. Até outro dia, né? Elon Musk, pare de comprar as coisas. Vai brincar com os brinquedinhos que você já tem. Mas esse ataque era muito legal porque ele pegou um repositório que grande parte das pessoas que utilizavam, né? Eu não me lembro qual era esse repositório, mas ele fazia o saudoso passarinho azul. Eu ia falar, olha o Thales mostrando o passarinho aqui, mas nada a ver. Cadê? O pessoal parando no áudio. O pessoal parando no áudio e correndo pro YouTube. Subiu a classificação, pessoal. Deu nada. Mas o ataque. Me perdi aqui, Thales. O ataque era assim, eu esqueci o nome do repositório, mas fazia um wget para um repositório. Tá? E aí, é óbvio que o wget não tem nenhuma vulnerabilidade. Passava tranquilo, né, no scan de imagens, tá? Pacote tá safe. Porque nenhum scan de imagens vai escanear qual é o destino dessa URL que você está chamando. E aí, essa URL, ela ficava ouvindo posts em contas variáveis do Twitter que ficavam mandando comandos, né? Isso ia se acumulando até virar um comando de verdade, né? E estava gravando tudo isso. Então, que é diferente da imagem. Então, na imagem só tinha um wget. Agora, no container rodando, tinha uma outra aplicação, que você não estava esperando, que ela estava produzindo um comportamento no seu container que você também não estava esperando, né? E logs e etc, né? Então, o Falco vai ver tudo isso, né? E aí ele pode tomar várias ações, quarentena, mais um monte de coisa aí, né? Mas porque ele vai ver seu processo em execução, né? Então, qualquer mudança disso, né? Então, eu volto aqui lá no começo que a gente estava falando de namespace, né? Então, ataque lateral, movimento lateral aí, né? O cara tem no mesmo cluster, sem network policies, né? Ele tem as aplicações mais seguras da empresa, banco de dados, fila, trafegando ali os 3 dígitos do cartão de todo mundo, e ele tem uma landing page do pessoal do marketing para coletar lead, tá? No mesmo cluster, tá? Aquela landing page é um chamariz, né, para quem quer invadir algum ambiente, né? É muito mais fácil encontrar uma vulnerabilidade no WordPress, né, do que, sei lá, no Postgres, né? Então, tá bom. Ele vai entrar por lá e aí você não tem network policies, movimento lateral, então ele vai conseguir acessar outros containers ali, né, que você tem rodando. E daí em diante, né, um abraço. Então, esses problemas vão se encadeando, assim, né? Então, acho que a resposta ficou longa, mas o lance é esse. Uhum. Sempre tem outros aspectos de segurança para você ir olhando, né? Tem sempre um pouco mais de coisa. Mas a gente aprendeu vários aqui, né? Eu acho que network policies, policies em geral, né? As imagens e o runtime. E para quem não sabe, o Falco usa o eBPF aí, que a gente comentou eBPF. antes, né? Então, Sim. olhando a nível de kernel, o que está acontecendo. É realmente uma ferramenta fantástica. Uhum. Total. Ferramenta fantástica. Inclusive, esse livro aqui tá na minha mesa, que eu, de vez em quando, fico folheando.
Olha aí, muito bom. Pra quem não tá no YouTube, né, é justamente um livro falando sobre o Falco aqui, né, então, de vez em quando eu entre uma reunião e outra, eu dou uma folheada, é um tema sensacional. Boa. Recomendo. A documentação dele é boa, né, pô, é bem completa, você boa. Pode criar regra customizada, é muito bom. Sim, e tem muito vendor que constrói o produto deles em cima do Falco, né, que é um projeto open source. Então isso só mostra o quão maduro a solução né? Sim. Várias coisas da própria Sysdig, né? A Sysdig tem muita coisa open source, né? O Falco é uma delas. Mas ela tem muita coisa paga também, né? Um abraço pro Edson, amigão, que vende Sysdig, mas a empresa precisa se manter, né? E alguém precisa dar manutenção, ou criar essas regras, ou ter um dashboard, essas coisas não vem no open source, pessoal. Sim. Sim, com certeza. Bom, a gente falou de muita estratégia, muita técnica, muitas formas diferentes de se ver a segurança dentro do ambiente Kubernetes, né? Aí eu fiquei curioso. A gente falou de muita coisa. O que você vê na realidade aí? Você vê isso tudo que a gente está conversando? Você vê que a maturidade já tá realmente nesse nível? Ou você ainda vê que muito ainda é short no YouTube e não é a realidade dentro da organização? Total. É raro você ver ambientes que consigam acertar as 4, né, matérias aqui, né? Então até outra propaganda aqui, dia 25 agora, né? Bom, provavelmente, não sei se esse episódio vai estar no ar já dia 25 de outubro. Não, mas se não tiver, vai ter passado. Dia 25 de outubro teve o Cloud Native Day. Provavelmente a palestrinha vai estar lá, né? Eu vou falar sobre esses 4 pontos, mas dia 22 de novembro, tá? Aí tem o DevOps Day São Paulo, e tem mais alguns DevOps Days ainda esse ano, né? Mas eu acho que tem esses 4, eu separei esses 4 pontos de segurança, que são os principais. E eu vejo raríssimas empresas que tenham pelo menos 2, assim. Então, 4. Network Policies, Admission Policies, imagens seguras para você cuidar de supply chain, inclusive, né? E Misconfiguration. Esses 4, eu acho que são os pilares de segurança aí, né, para Kubernetes, mas raras empresas têm pelo menos 2, assim, que ela esteja implementando. No máximo, a gente começou a colocar uma network policy aqui, ou tá usando alguma ferramenta, mas não tá fazendo nada com isso, que a gente falou do scan lá. Mas eu rodo o Triv na minha... E você faz o que com isso? Ainda nada. Então, você não tá fazendo nada, querido? Para de rodar o Triv. Você tá perdendo tempo, gastando recurso. Verdade. Curioso que o cara de rede que se criou estudando Cisco e come protocolo, comunicação, flow, ele não pensou, não conheço ninguém de redes que tenha preocupação com essa mesma rede para Kubernetes. O cara já detém muito conhecimento. Então, para ele, acho que seria muito simples essa mudança, né? Sim. Quando a gente fala de Network Policy, a gente vai falar com um time, um squad. E eu começo perguntando, tá bom, pessoal, o mapa das aplicações aqui, para eu saber o que precisa estar aberto, que eu vou fechar o resto. Não, mas é que a gente não tem ainda. Tá, esse produto tem quanto tempo? Porque não tem ainda, foi construído como isso, entendeu? Foi sendo construído e tudo mais. Tá bom, mas não tem então tem algumas ferramentas que te dão esse mapa, né? Então o Cilium é uma delas, o Hubble do Cilium, né? Ele exibe isso e tudo. Porque aí a gente vai fazer, a gente falou isso no começo, né? Os conceitos são os mesmos. Então, cara, primeira coisa que a gente fazia com o Firewall é deny all, e eu vou abrindo daqui em diante, né? Então, dentro do cluster tem que ser assim. Isso que eu ia te perguntar agora, se você vê isso sendo algo adotado comumente também. Default é deny, padrão é negar tudo, e você vai, quando você cria essa aplicação, você já cria com a política para permitir aquilo que é necessário. Olha, os que eu conheço nasceram há pouquíssimo tempo, tem pouquíssima coisa, né? E aí já nasceu com a política deny. Então, já sobe dando erro e aí o cara conserta, né? Então, tá bom. Agora,
em cluster existente, isso é muito difícil. Você tem que negociar com muita gente, você tem que convencer todo mundo de que isso é melhor, e aí você volta na politicagem de sempre, e aí é muito difícil. É difícil priorizar isso, né? É difícil todo mundo sentar e conversar. Então, é complexo. Entendi. E talvez tenha até um spoiler aí da sua apresentação, desses 4 pontos, né? Pra quem não tá seguindo nenhum. Onde que eles começam? Boa pergunta. Eu acho que visibilidade. Então, eu começaria por um scanner, mas já com um pé de... Eu já tenho que conversar com o meu chefe. Antes de rodar o scanner, você vai me deixar trabalhar nos resultados? Senão nem roda. Senão me dá outra task. Mas a negociação tem que ser essa. Porque sem visibilidade, você não sabe nem contra quem você está lutando. Você não sabe nem que portas fechar e quais abrir, que policies você vai implementar, ou quais misconfiguration, né? Tem uma frase de um filósofo oriental, para eu não errar aqui a nacionalidade dele, que é Lao Tse, né? Que fala que o conhecimento é o início da sabedoria. Não, porra, como é que é? Segurança em contexto. Cara, peraí. Vai valer a pena, pessoal, prometo. Com certeza, com certeza. Lao Tse, saber o que não se sabe é o começo da sabedoria, tá? Aí eu adaptei essa dele, eu trouxe aqui para 2025 para DevOps. Saber o que não se sabe é o começo do trabalho, tá? Então, eu começaria por aí. Você tem que saber o que você não sabe. Porque eu acho que isso é misconfiguration. Eu gosto de usar essa palavra porque erro de configuração, falar uma coisa que você não sabe, as pessoas se sentem ofendidas. Eu me sinto. Como assim eu não sei de Kubernetes? Eu só faço essa merda há uma década. Porra. Então, tá bom, misconfiguration, ela passa meio, né? Tá bom, quais configurações eu não coloquei? Tá? Quais do checklist eu pulei aqui, ou eu errei, ou pior, né? Eu coloquei esse cluster no ar, e aí eu tô fazendo outra task, e tem um outro malandro mexendo lá, e desabilitando, né, meu SE Linux, tá? Então, que é a primeira coisa que as pessoas fazem. Claro. Óbvio, né? Nesse podcast vocês até aprovam isso, não? Com certeza, a culpa é nossa. Claro. Então, tipo, eu acho que visibilidade é o primeiro lance de tudo, assim. Tá? Faz sentido. Tem que saber contra quem você tá lutando. Você não pode proteger aquilo que você não vê, né? Exato. Faz sentido. Bastante frase de camiseta que, de repente, pro DevOps... Abrir a lojinha aí, ó. A gente vai levar a lojinha lá, vamos botar isso. Vamos lá. Muito bom. Cara, você falou mesmo, né? Dá pra fazer podcasts sobre esse tema. É muita coisa pra conversar, muita coisa. Aí você conversando aqui, começa a vir mais coisa na cabeça aqui pra gente bater papo. Pode crer. Não, mas me chama pra um episódio 2 aí, fala que o pessoal gostou. Todo mundo comenta aí embaixo. Gostei muito, chama o João, ele é legal. Meu favorito. Isso, meu host favorito. Importa ser mentira. Não importa ser mentira, o que importa é o que tá escrito, gente. Exatamente. Não precisa vir do coração. Exatamente. Mas uma pessoa que é referência pra mim em container, que tem muito conteúdo bom, gratuito, é a Liz Rice. E quando eu comecei a querer ler coisa que pra mim segurança ainda era só scan de vulnerabilidade, tipo, ela escreveu um livro, até eu coloquei vai estar na legenda ali os links, inclusive os seus que você comentou, João, das ferramentas, o livro dela também. Então, tipo, o conteúdo é muito bom, e a forma que ela... um dia eu quero conhecer ela pessoalmente, mas eu acho o conteúdo que ela promove, assim, e a forma que ela explica, cara, fantástico. Taleco, a primeira vez que eu ouvi falar de Liz Rice, eu tava no DockerCon, ainda era relevante, lá em São Francisco, felizão, sentei uma palestra lá que o Alfredo me carregou, Taleco, é um colega nosso aqui, pra falar de BPF. Que porra é BPF? Vamos sentar aqui pra ver isso, né? Caraca, era ela palestrante e foi uma das melhores palestras que eu assisti. Ela realmente é muito didática.
Ela é sensacional. Recomendo. Não li o livro ainda, mas já recomendo, que eu tenho certeza que é bom. Eu baixei aqui. Isso, não, você comprou, cara. Não, tem que tava gratuito. Pô, é show de bola. Aí tudo bem. Mas, eu assisti uma palestra dela, que foi a primeira vez que eu vi alguém demonstrar esse lance dos namespaces. E o grande problema do usuário root, né, foi resolvido no Kubernetes 54, graças ao bom Deus. Mas ela mostrou isso ao vivo num keynote da KubeCon 2022, eu acho. Não tenho certeza absoluta, tá? Ela fez ao vivo, live, digitando no note dela, assim, ó, mostrando alguém acessando um container que tinha superprivilégio e escapando para dentro do host. Cara, aí 12 mil pessoas de pé aplaudindo assim, ó. Tá louco. Porque o mundo veio abaixo. Porque tá louco. Cara, primeiro, fazer demo ao vivo já é um erro. É só ter decidido isso na sua cabeça, tá errado. Você não gravou a sua demo, amigão, tá confiando muito nesses 3 comandos que você vai dar. Eu esqueço do terceiro em diante, não vou lembrar nunca. E na internet do evento, sabe? Cara, 1 bilhão de pessoas, seu tempo vai ser curto e etc. Tem tudo pra dar errado. E ela deve ter orado muito pros deuses da demo. A dela foi perfeita, assim, ó. Maravilhoso. Acho que ela tava no link dedicado, certamente. Provável. Caraca, corajosa, hein? Nossa, tá louco. Corajosa. E eu escutei um podcast com ela, tentando lembrar qual que foi. Mas que ela, tipo... A forma como ela aprendeu isso tudo também foi muito natural, assim. Ela não se sou racuda ou como bits e bytes no café da manhã. Ela foi tipo, não, como é que é isso aqui? Deixa eu aprender. E foi distribuindo o que ela foi aprendendo, ela foi repassando, digamos assim, né, pra comunidade, e ela virou essa referência aí que ela é. Se eu achar qual foi o podcast, eu vou colocar aqui nas referências também. Obviamente em inglês, né, porque ela não é brasileira, mas eu vou colocar nas referências que ela vale a pena. Sim, total. Outro cara é o Jefferson da Linux Chips. Ele escreveu Descomplicando o Docker. Tipo, uma linguagem... Eu fiz o treinamento dele. E agora até tava gratuito, não sei se ainda tá. Eu comprei o livro. Nossa, é muito bom o conteúdo, assim. É didático, explica aí. Ele manja muito e já trabalha mó tempão, assim, com container, com Kubernetes, essas coisas. Sim, total. Bastante conteúdo legal. Aí, vamos falar que abriu turma nova aí do Descomplicando Kubernetes. Eu vi ele postando hoje, ontem, sei lá. Aí, ó. Quer fechar o ano, e aí abriu o ano que vem já pra tirar a CKA. Faz o treinamento. E o mais importante é aplicar o que aprendeu, né? Botar coisa segura. Total. Total. Sim. E que grande parte disso que a gente falou de segurança aqui, cai tudo na CKS, né? Então, as certificações da CNCF para Kubernetes, né, tem esse CK alguma coisa, né? Então tem Administrator, Security, User, que é o AD lá, por aí vai. Um monte. E a de segurança ainda, eu lembro de ter visto a descrição, fala sobre o Falco, né? O Falco, Sim, tem que ficar o Cilium. Exatamente. Foi legal estudar pra CKS. Eu gostei. Massa. Mas, e de novo, segurança é um assunto tão grande que eu terminei a prova, eu estudo, passei na prova e tal, mas achei que foi tão pouco perto do mundo que é a segurança, mas ao mesmo tempo é uma base do caramba para começar. Então, acho que quem tem interesse dessa parte de segurança em Kubernetes, acho que mesmo que você não vá fazer a prova, porque tem que pagar, e a gente sabe que é caro, é em dólar, mas se você estudar para a prova e você aplicar esse conhecimento, se você vai fazer a prova ou não, é um detalhe ali, né? Vai ser um papel que você vai poder colar na parede ou não. Mas o estudo para a prova eu recomendo bastante. Sim. É uma boa base. E eu acho que esse foi o tempo que a gente, pelo menos, nos meus processos seletivos, foi-se o tempo que você levava tão em conta, a pessoa tem esse título. Amigão, você vai ter que conversar comigo. Tá? Exato. Ou vai ter um teste prático, alguma coisa. Se você sabe conversar sobre isso, eu já sei que você sabe fazer, você já estudou isso, né? Sei lá qual nível você está procurando, mas...
Hoje em dia perdeu muita relevância realmente ter o papel ali, né? Total. Bom, a gente já tá aqui 1h20 falando abobrinha, né? A gente tenta fazer uns 30, 40 minutos. Passou um pouquinho. Eu não sei se, João, você tem alguma considerações finais aí que você queira fazer antes da gente se despedir. Eu acho... Olha, comece pequeno. Você quer começar com segurança para os seus clusters Kubernetes aí que já estão rodando e tudo? Escolhe uma coisa, mede isso, né? Então tenta dar uma visibilidade, mede isso, e aí tenta melhorar essa coisa, né? Bom, sei lá, se quer diminuir CVS, quer diminuir superfície de ataque, o que você quer diminuir, né? O que você quer melhorar, mede primeiro, tenta melhorar, mostra depois um resultado, tá? Que isso dá força para você poder continuar, né? Tanto pessoalmente, realização pessoal, tipo, pô, eu deixei esse cluster melhor, né? Como para chefia, para eles te darem mais tempo, para eles te darem stacks mais complexas, né? De repente você tá aí, né? É um Juninho, né? Ou uma Sandy. Eu vi esse pessoal falando isso esses dias, achei genial. Então, se você é Sandy ou Junior e tá aí, então, começa dando essa visibilidade, tá? Eu acho que é um bom começo. Boa. Realmente, isso é uma excelente sugestão, né? Médio primeiro, porque se você tá resolvendo um monte de coisa aí, depois você nem sabe o que você resolveu, você às vezes olha pra trás e fala, putz, mas fiz isso o tempo todo, não fiz nada. Claro que você fez. Se tivesse medido ali no começo, me disse agora, tu ia ver a diferença. Acabou. Sim, total. Bom, eu só tenho a agradecer, João, aí você ter aceitado o convite. Eu achei que você estava enjoado de podcast, que você toca o seu, né? Não é querer participar de outro, então quando o Taleca me falou que te convidou, eu falei, putz, nem fudendo que ele vai aceitar. Mas, cara, valeu demais. Foi um papo do caramba. O pessoal vai todo mundo falar lá que gostou pra caramba. A gente vai fazer o segundo episódio, com certeza. E, pô, muito grato, tanto pelo aceito de convite quanto pelo papo aí de hoje. Eu aprendi bastante. Valeu, eu que agradeço demais. Pode chamar que eu apareço sempre. Bom demais. Tá gravado, hein? Tá gravado. Por favor, pode chamar. Não, show de bola. Pô, valeu mesmo. A gente se encontrou no Mindsec lá, eu tinha impressão de ter visto o João. Falei, meu, será que é ou não? E aí, de repente, eu saí do banheiro e vi o João. Daí eu falei, tá aqui, ó. Daí, a gente se encontrou e depois na saída de novo, tava difícil de achar, daí na saída achei o João de novo. Mas muito legal, já acompanho bastante tempo o Kubecast, assim. Você comentou do 12 Factors, escutei o episódio que vocês fizeram sobre o 12 Factors. Teve outros conteúdos também que... A saga da observabilidade também me ajudou na entrevista de onde eu tô hoje. Que da hora. Então, achei muito, muito legal. Parabéns aí, obrigado e é isso. Demais. Da hora, valeu, obrigado demais. Beleza, então galera, não se esquecem que a culpa é de SEC, mas é a responsabilidade de todos. Valeu, falou, abraço pessoal, tchau. Valeu.